Olá a todos, bem-vindos ao Escritório de Investigação de Mistérios. Hoje vamos falar sobre a viúva negra japonesa Nakajima. Mortes bizarras de homens idosos de meia idade estavam todas relacionadas à mesma mulher. Ela era uma bela cozinheira, gentil e bem comportada. Também uma viúva negra cruel. Que tipos de segredos chocantes estavam escondidos sob uma aparência tão comum? 1975, Nakajima nasceu em Nakashibetsu, Hokkaido, Japão. A família Kijima era bem conhecida na localidade. Pai era um escrivão e sua mãe, professora de piano. Tinha sua própria escola de piano. Era uma família bem sucedida. Eles eram muito rígidos com os filhos, que Nakajima era obesa desde criança. E seus colegas riam dela com frequência por causa disso. Uma noite antes de se formar no ensino fundamental, a obediente Nakajima roubou as informações da poupança da família, pegou um táxi para Nemuro, a mais de 50 quilômetros da casa, e entrou no banco. Uma estudante adolescente pegando um táxi para um banco em outra cidade. O taxista achou muito estranho, então imediatamente chamou a polícia. 10 minutos depois, a polícia encontrou Nakajima, que estava com 3 milhões de ienes nas mãos, e notificou a mãe dela. Deste momento em diante, o relacionamento de Nakajima com os pais piorou drasticamente. Quando estava no primeiro ano do ensino médio, ela se mudou para morar com sua avó. Sem as restrições que os pais colocavam, Nakajima sentia-se livre. Ela até arranjou um namorado, sem contar aos pais. Um dono de uma pequena empresa. Ele tinha 40 anos. Um dia, o homem disse que tinha alguns problemas na empresa. Ele pediu a Kijima que pegasse dinheiro emprestado com os pais dela. Kijima estava com medo de receber uma resposta negativa, então pegou na casa de um amigo as informações da poupança dele, tirou mais de 7 milhões de ienes e deu ao namorado. Mas não esperava que depois de pegar o dinheiro, o homem iria para Tóquio e nunca mais voltaria. 1993. Nakajima, de 18 anos, se formou no ensino médio. Ela sempre teve bom desempenho acadêmico, mas foi reprovada em todos os vestibulares. Com medo de perder o prestígio perante os colegas, ela participou de um recrutamento realizado pela sede da KFC em Tóquio. 1993, Kijima Kinai, de 18 anos, foi para Tóquio sozinha. Finalmente chegou em Tóquio como desejava, mas a vida não era tão boa quanto pensava. A intensidade de trabalho no KFC era muito alta por um salário muito baixo. Após 3 meses, Kijima pediu demissão. Para sobreviver, ela entrou em um clube de namoro. O chamado Clube de Namoro era, na verdade, um contato intermediário para cafetões. Nakajima trabalhava meio período em Tóquio, enquanto também realizava serviços especiais para homens. Nesse tempo, Nakajima mudou seu nome para Yoshikawa Sakura e começou a postar fotos de vários restaurantes sofisticados, com sobremesas requintadas que ela mesma fazia nas redes sociais. Ganhou muitos fãs por seu conhecimento gastronômico. Dessa forma, Yoshikawa Sakura se tornou influente na internet entre interessados no ramo alimentício. Em 1999, Yoshikawa Sakura Nakajima conheceu o belo e alto Suzuki em um site de namoro. Sempre quando iam namorar, Nakajima dava o seu melhor para agradar a Suzuki. Ela disse para Suzuki que era rica e tinha uma renda inesgotável. Todas as despesas, comida, bebida e diversão eram custeadas por Nakajima. Com o tempo, Suzuki desenvolveu um sentimento de dependência por Nakajima e abriu seu coração para ela, até mesmo contando sobre o suicídio da mãe quando criança. Diante de Suzuki, Nakajima se transformou como uma mãe protetora, cuidando de Suzuki, que carecia de amor materno desde a infância.
Suzuki nunca duvidou quando ela afirmava ser herdeira de uma grande herança e até quis se casar com ela para passar o resto de sua vida. Suzuki era muito bem cuidado por Kejima. Não imaginava que a mulher, que parecia tão carinhosa, na verdade era uma viúva negra cruel. O dinheiro que ela usava para sustentá-lo fora obtido fraudando outros homens, a fim de manter o enorme custo de criar Suzuki e satisfazer suas vaidades. Tenai Kejima começou a procurar outros homens que pudessem oferecer dinheiro. Então criou uma conta em certos sites de namoro. Naquela época, a maioria dos sites de namoro tinha como finalidade o casamento. Esses tipos de sites eram um tipo de canal muito bom para ajudar japoneses mais velhos a encontrar namoradas para casar. A primeira vítima de Kinai Kejima foi Takao Terada, encontrado nesse site. Quando Terada faleceu, ele tinha 53 anos, nunca tinha casado e era engenheiro de sistemas, o tão chamado cara do TI. Ele era muito caseiro, tinha uma grande economia e sempre foi solteiro. Após a sua morte, quando a polícia inspecionou os restos mortais, descobriram que havia apenas 3 pessoas em sua lista de contatos no celular: a mãe, a irmã mais velha e Kinai Kejima. Os dois se conheceram em junho de 2008, quando Terada recebeu a primeira carta de Kinai Kejima. O conteúdo da carta era o seguinte: Olá, você realmente quer encontrar uma parceira que possa passar o resto da sua vida com você? Após receber essas informações, Terada, que nunca fora abordado por mulheres, ficou lisonjeado. Imediatamente respondeu e convidou Kejima para um encontro. Kinai Kejima sabia que não era tão bonita, por isso hesitava se encontrar com Terada, mas enfatizava a beleza interior dela nos e-mails que enviava. Ela se transformou em uma boa mulher que sabia cozinhar e tocar piano. Enfatizava sempre para Terada que ela não era bonita, mas se esforçava em ser uma esposa gentil e cuidava das tarefas domésticas. Terada, que tinha uma aparência comum e mais de meio século, estava muito ansioso por constituir uma família e achava que Kejima era uma pessoa bem-humorada que poderia ser a sua futura esposa. O relacionamento progredia rapidamente. Terada ouvia Kejima, nunca recusou os pedidos por dinheiro. 4 de fevereiro de 2009, o corpo frio de Terada foi encontrado em seu apartamento. Existiam 6 fogões a lenha no apartamento. Como o rosto de Terada estava muito tranquilo e nada suspeito fora encontrado, a polícia encerrou o caso como suicídio, sem verificar o corpo. Alguns dias depois, Kinai Kejima comprou um carro Mercedes-Benz Classe E, no valor de 4,61 milhões de ienes. Em 20 de junho de 2008, apenas 3 dias após conhecer Terada, Kinai Kejima conheceu também Kenzo Ando, de 80 anos. Ando tinha um emprego normal. Antes de se aposentar, era motorista de caminhão. Viúvo, tinha um filho. À primeira vista, não se encaixava nas exigências de Kinai Kejima, que apenas buscava homens ricos. Mas o pai de Kenzo Ando foi um pintor conhecido e um pioneiro das técnicas ocidentais japonesas. Ando herdou muitas das obras de seu pai, valiam quase 10 milhões de ienes. Na frente de Kenzo Ando, Kinai Kejima era uma cuidadora em tempo integral para fornecer serviço de assistência a idosos e viúvos, e professora de piano por meio período. Ela escreveu um e-mail para Ando dizendo: depois de ver sua apresentação, senti que você era um homem gentil, diferente da maioria das pessoas idosas que conheci, cheio de vitalidade juvenil. Antes que eu percebesse, eu já estava pensando em você como um amante dos meus sonhos. Por favor, não me culpe. Eu sei que na sua idade não é fácil ter certos desejos, mas enquanto eu puder ter algum contato direto com sua pele, ficarei muito satisfeita. Se você acha que nos daríamos bem, quer namorar comigo?
Embora tenha sido um e-mail provocante, a colocação de Kinai Kijima foi apropriada e cheia de carinho. Isso fez com que Ando, que tinha um relacionamento ruim com o filho, sentisse um toque de amor e começasse a se comunicar com Kinai Kijima. Um mês depois, Kinai Kijima disse que, para continuar estudando nutrição, precisava de 500 mil ienes. Ela esperava que Ando pudesse ajudar. Ando imediatamente retirou todas as suas economias, um total de 500 mil ienes, mais um empréstimo de 300 mil ienes no banco para ela. Durante seu namoro com Kijima, Ando também consultou um médico, querendo medicamentos que melhorassem as habilidades masculinas. O médico não aconselhou, pois essas drogas causariam estimulação excessiva dos vasos cardíacos e cerebrais. Neste caso, ofereciam grande risco de morte, mas Andro conseguiu obter de outras fontes. Desde setembro de 2008, os dois costumavam sair durante as noites. Ando cada vez mais inseparável de Kijima, logo tomou a iniciativa de entregar a chave de sua casa. Mais tarde, Kijima roubou quase todas as pinturas da casa de Ando e as vendeu para manter as despesas dela com Suzuki. Por volta das 16 horas de 15 de maio de 2009, houve um sério incêndio na casa de Ando, e quase toda a casa foi queimada. Kenzo Ando também perdeu a vida naquele incêndio. Havia um forno a carvão ao lado do seu corpo. A causa da morte era envenenamento por monóxido de carbono e queimaduras no trato respiratório. Exatamente a mesma situação de Terada na época. 13 de julho, 2 meses após a morte de Kenzo Ando, Kijima conheceu sua última vítima, Yoshiyuki Oida. Pode-se dizer que Yoshiyuki Oida era o típico homem independente da mãe. Aos 41 anos ainda morava com ela. Ele pertencia a uma família rica, tinha alguns apartamentos em Tóquio. Contando com os aluguéis que recebia todo mês, ele podia levar uma vida livre de preocupações. Embora sua origem familiar fosse muito boa, ele não vivia com muito luxo, quase não fazia grandes despesas e não se preocupava muito em como se vestia. Seu único hobby era montar miniaturas de tanques de guerra e tinha uma grande reputação neste meio. Seu blog tinha muitos fãs. Ao contrário das outras duas vítimas masculinas, desta vez Yoshiyuki Oida acidentalmente viu a página inicial do site de Kijima e entrou em contato com ela. A página inicial de Kinai Kijima mostrou que ela era uma mulher virtuosa, muito boa na cozinha. Isso fez com que Yoshiyuki Oida, que já não era tão jovem, mas ainda solteiro, ficasse muito interessado. Ele achava que Kijima era uma mulher rara na época. Depois de receber a carta de Yoshiyuki, Kijima respondeu que estudava doutorado em nutrição. Para terminar os estudos, ela esperava encontrar alguém que pudesse ajudar a pagar as mensalidades. Se ele concordasse, poderiam namorar com o objetivo de casar. Isso atraiu Yoshiyuki Oida. Ele disse imediatamente que o objetivo, sim, era casar. Em termos de dinheiro, ele faria o possível para ajudar Kijima. Então Kijima enviou outra carta. Se fosse para namorar sério, para ela a boa forma física era muito importante e esperava encontrá-lo o mais rápido possível. Se realmente desejasse casar, que não houvesse problemas em tomar medidas anticoncepcionais. Yoshiyuki Oida, que estava solteiro há muito tempo, imediatamente acendeu sua paixão após receber essa carta. 2 dias depois, os dois se encontraram. Naquela noite, a mãe de Yoshiyuki percebeu a felicidade sem fim de seu filho e perguntou o motivo. Yoshiyuki contou todos os detalhes de seu encontro com Kijima, do início ao fim. Quando a mãe perguntou sobre a aparência de Kijima, daí Yoshiyuki
Yoshiyuki respondeu: ela na verdade é um pouco acima do peso, mas isso não importa. Depois de 3 dias, qualquer mulher é igual. Tendo uma boa personalidade, o resto não tem problema. 23 de julho de 2009, Yoshiyuki Oida foi até a casa de Kidima para um segundo encontro. Kidima serviu uma variedade de pratos e sobremesas cuidadosamente preparadas. Ela elogiou muito Yoshiyuki Oida. Dois dormiram juntos naquela noite. Manhã do dia 24, Yoshiyuki Oida transferiu 4,7 milhões de ienes para a conta de Kidima. Ele estava caído aos seus pés e disse para a mãe que desejava passar o resto de sua vida com Kidima. As montagens que eram tão importantes para ele foram abandonadas, assim como o bloco de modelos. Yoshiyuki Oida revelou a todos sua vontade de se casar. Na verdade, eu, de 41 anos, estou preparando para me casar recentemente. Hoje vou conhecer a família da minha noiva. Depois disso, terei uma viagem de 3 dias e 2 noites. Após o casamento, talvez não consiga fazer modelos por certo tempo, mas com certeza voltarei. Por favor, esperem por mim. O que Yoshiyuki não sabia era que estas seriam as últimas frases que ele deixaria para o mundo. 19 horas de 5 de agosto de 2009. Os dois jantaram juntos no apartamento de Kidima, dirigiram um carro alugado e saíram do local. Depois de chegar em Fujimi, estacionaram o carro em um estacionamento mensal da comunidade. Cerca de 20 horas depois, o funcionário do estacionamento encontrou o corpo de Yoshiyuki Oida. Seu rosto estava em paz quando ele morreu, e não havia nenhum vestígio de luta no carro. Havia uma churrasqueira sobre o banco do passageiro com 7 pedaços de carvão queimado. Após o teste, a polícia encontrou 3 comprimidos diferentes para dormir em seu corpo. Ao mesmo tempo, havia 3 fortes evidências na cena do crime que podiam mostrar que ele não cometeu suicídio. Primeiro, não havia nenhum vestígio de carvão na mão de Yoshiyuki. Segundo, o carro havia sido trancado pela chave eletrônica por fora, pois não foi encontrada dentro do carro. Terceiro, não encontraram a caixa dos fósforos usados para acender o carvão. Analisando o estacionamento e vídeos de vigilância, a polícia confirmou que além de Kinai Kidima, ninguém havia entrado ou saído do estacionamento naquela noite. Kinai Kidima era a principal suspeita de cometer o crime. A polícia começou a monitorar o apartamento de Kinai Kidima por 24 horas. Por outro lado, Kinai Kidima agia com indiferença. Não apenas entrava e saía todos os dias, mas também iniciava um novo golpe. Qual seria o próximo passo de Kidima? Como ela revelou seus pontos fracos? A polícia conseguiu pegá-la e depois de entrar na prisão, como ela levou uma vida incrível. Até a próxima.